Que alegria estar com você, começando o programa Vida em Foco aqui da TV Evangelizar, para que possamos, mais uma vez nesse nosso encontro, trazer para você muito valor, aquilo que vai ajudar no seu autoconhecimento, na sua tomada de decisão. E esse é um programa transmitido nacionalmente, você já sabe, via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos começar falando sobre a importância da religiosidade para a nossa saúde, seja ela física, mental e eu poderia até dizer espiritual, porque difere a religiosidade da espiritualidade. É sobre isso que nós vamos falar. Como que nós, tendo uma fé, uma crença num poder superior, podemos enfrentar de forma mais firme, mais esperançosa os desafios que nós temos na vida, que são muitos, seja no seu ambiente profissional, seja dentro da sua casa, seja você com você mesmo. Então, nós falamos sobre esse papel. Daqui a pouquinho eu converso com o Raimundo Neto, que é psicólogo e vai trazer esse aspecto da religiosidade para toda a nossa saúde. E também nós temos um outro tema que é muito interessante e voltado para a juventude, que tem uma facilidade com tecnologia, com rapidez, tudo isso, né? Será que é da geração? Nós vamos falar sobre esse assunto também já com Rafael de Tarso, que é consultor em inovação. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Vamos então falar sobre a religiosidade. Vamos pensar aqui. O que é o papel da religiosidade na nossa vida? O aspecto que nós queremos entender hoje é de que forma que ela atua em todo o nosso ser. Por isso, trazendo mentalidade, a saúde física, a própria parte espiritual. Bom, acho que isso é muito importante da gente conversar hoje, né? Então, meu querido Raimundo Neto, seja bem-vindo, psicólogo, especialista em transtorno alimentar e obesidade, especialista em análise existencial e logoterapia frankliana, e também especializando em filosofia. Muito bem, que bom falar com você hoje, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu querido, eu queria que você diferenciasse um pouco pra gente, sabe? Porque geralmente a gente vê um psicólogo falando da espiritualidade, por isso que eu até te perguntei antes da gente entrar no ar. A gente aqui está com foco na religiosidade, entender esse aspecto. Pode introduzir pra gente? Sim, então... Pensar um pouco sobre religiosidade é pensar na prática da religião, não é? Diferente da espiritualidade, que está mais envolvida nesse aspecto muito mais que foge um pouco da prática de religião, né? E voltado mais para essa questão mais a religiosidade como um aspecto mais de prática, né, da religião, e a espiritualidade voltada para um aspecto mais transcendente, né? Algo mais voltado. Eu poderia chamar isso. Um de mais generalista do que outro, ou seja, a religiosidade é algo mais individual, porque parte do indivíduo, por exemplo, né, uma decisão particular, isso que eu quero dizer. E a espiritualidade ela é mais ampla. Sim, no coletivo. Sim, sem dúvida, porque vai partir da prática. Né? Então, todo indivíduo ele vai ter essa prática da religiosidade, voltado para a religião na qual ele pratica. Então, tudo isso vai estar voltado e o quanto há de benefício nesse contexto da saúde física, mental e também da saúde espiritual. Então, né? a gente espiritual. Deixa eu só entender, porque se a gente está falando de um aspecto que não é geral, ele não é uma condição que eu poderia chamar aqui de natureza até. Né? Porque se a gente olha para o lado espiritual, como você falou, é uma natureza. A gente tem o corpo, nós temos o espírito, certo? Corpo, alma, espírito é uma natureza. Sim. Agora, a religiosidade não. Ela é algo, posso chamar de externo, não sei. Sim, porque como falei no início, né? O que é que diferencia isso? Bem, o ser humano, como você bem disse, né? Forma, matéria e o espírito. Dentro dessa questão, a religiosidade vai estar agregada àquela escolha da qual ele fez como prática. Né? Então, para cada religião há uma prática. Então, como eu vou utilizar a prática da minha religião, que seria isso, a religiosidade, para eu poder ter um aspecto melhor na minha vida, no meu dia a dia. Né? E isso influencia de uma forma clara na sua visão, essa religiosidade, ou seja, essa escolha que cada indivíduo fez,
Como que ela atua, então, nessa saúde física, mental? Pensando nisso, não é? Porque dentro da religiosidade, que é essa prática, há sempre algo superior. Certo. Né? Algo que é transcendente, algo que é imaterial. Então, dentro dessa ideia, a gente consegue ter uma certa segurança de que não estaremos sós, né, dentro da nossa vida, tá? Que é o que basicamente nós, né, indivíduos precisamos, né? Nós precisamos ter uma segurança naquilo que a gente executa, naquilo que a gente vai fazer, para que a gente possa fazer isso com um pouco mais de presteza. Né? Então, a religiosidade, trazendo esse aspecto de ter um ente, né, maior ou um ser superior, favorece com que a gente tenha uma certa tranquilidade, mesmo em momentos mais difíceis da nossa vida. Entendi. Então, essa segurança em ter alguém que vai nos amparar, né? De uma forma mais simples. E aqui eu tô pensando que, além disso, né, e tentando diferenciar na minha cabeça, e você me corrija, mas da espiritualidade, seria algo que a religiosidade traz também alguns aspectos de doutrina, de método, se eu quiser falar em outro linguajar. Ou seja, regras que são comuns àquilo ali. Porque a espiritualidade, você falou, é o transcendente. Talvez algo que esteja intrínseco, que se subentende, mas a religiosidade não, ela traz isso de uma forma mais clara. Isso. Como que isso, essa questão dos aspectos específicos dessa rotina da religião afeta o ser humano? Boa. Então, bem colocada a tua pergunta, até porque, como falei, né, a gente está falando de algo que é prático. Então, dentro dessa prática, há algumas regras, alguns métodos. Né? Então, por exemplo, vi aqui que a TV Evangelizar tem como um dos grandes aspectos a intercessão. Sim. Entende? Um dos nossos carismas. Sim. Exatamente. Bem observador você. Pensando nisso, né, o que é a intercessão? É a prática da oração por alguém. Sim. Né? Então, essa é a religiosidade, por exemplo, da fé católica. Ela tem algumas ferramentas que favorecem as pessoas cada vez mais exercer a sua função enquanto cristão, sabendo que tem alguém que vai favorecer esse amparo. Né? Alguém que não necessariamente é tão perecível como o irmão, a mãe, o pai, né? Que também é finito tanto quanto ele que está sofrendo daquele mal, que pode ser tanto físico como mental. Então essa é a grande diferença. É basicamente a gente trazer a religiosidade como prática e a espiritualidade como a fé. Porque a fé, ela está além de pura e simplesmente essa prática da religião. Entendi. Então isso significa que a pessoa que tem uma religiosidade, ela, por causa da confiança que você colocou, por causa dessa crença em alguém que ajuda, ela também vai se esforçar mais no sentido virtuoso e talvez aceitar mais algumas situações que outras pessoas teriam uma dificuldade, porque daí eu tô pegando alguns aspectos para entender, e a saúde física como que é, porque ninguém é blindado para não ter problemas de saúde ou para não ter problemas mentais. Sim. Então, os problemas, eles existem, mas acho que aí entra a tua formação, de repente, frankliana, né? O sentido de dar aquilo ali. Exatamente. Que é o aspecto que a religião traz, né? Que a religiosidade traz. Então, cada religião, ela tem, de alguma forma, um certo sentido. E quando se pratica bem a sua religião, você tem essa capacidade de conseguir ir além daquele problema que, como você bem colocou, a gente não está blindado disso, né? Tanto os problemas mentais como físicos. E aí você começa a ter um envolvimento diferente com a sua doença ou com esse outro aspecto, né? Então, a religiosidade, a partir dessa prática que favorece você ganhar um sentido até imaterial para o seu problema, favorecendo sim uma vivência melhor e um pouco mais ordenada desse problema. E o esperado diante disso, na sua percepção, seria melhores relacionamentos? Seria uma vida
de repente, com mais paz, com mais harmonia? O que você enxerga nessa vida comum? Então, pensando na religiosidade e como você bem colocou, ela exige algumas práticas, algumas regras, né, algumas normas. A pessoa que vive isso bem, ela consegue compreender que há um mundo além da própria existência dela. Né? Porque por esses aspectos. Então ela vai saber que precisa, né, praticar, por exemplo, uma oração por alguém, né? O envolvimento dela com a sociedade vai ser diferente, porque existem aí, né, o próprio desejo e a busca pelas virtudes, né, por um comportamento mais esperado, né, dentro dessa religiosidade, por exemplo, né? Então, um católico ele precisa cada vez mais imitar aquele que foi o maior dos homens no mundo, né? Então, imitar Cristo, por exemplo. Então ele começa a ter uma vivência e uma relação humana bem melhor, porque ele tem um outro sentido para a vida dele, né? Não é um sentido pura e simplesmente material para aquela existência. Então ele consegue trazer outros aspectos para a vida dele, diferente de uma pessoa que não tem esse tipo de prática, porque pela própria doutrina da prática da religião exige esses fundamentos. E você acredita que diante dos problemas que surgirão, a pessoa também terá maior resiliência, maior força? Sim. Sim. Pensando principalmente nesse amparo, né? Nessa segurança. Então, quando a pessoa recebe, por exemplo, um diagnóstico de transtorno de saúde mental, que ela, né, que vai trazer para ela obviamente, né, uma disfunção no dia a dia dela, mas ela tem esse amparo, ela sabe que não está sozinha nessa condição, ela sabe que pode recorrer a alguém maior do que ela, isso vai favorecer a esse eixo espiritual também fazer parte não só da questão material da própria vida, né? Então, o eixo espiritual ele tem um fundamento, a pessoa, esse tripé, né, ele precisa estar bem ordenado. Então não adianta só a pessoa ter uma vida material muito estruturada, né, e não pensar de que há algo além dessa matéria, e a religiosidade traz isso e favorece com que ela tenha um caminho, não um caminho mais fácil, que é o que eu sempre falo no consultório, mas sim um caminho mais simples, porque a vida ela não é fácil, ela é simples, ela tem um certo método, um jeito de ser. Então isso favorece ela ter isso com mais segurança, com mais tranquilidade e não tão desordenado. Então isso também seria algo a favor a pessoa que tem essa religiosidade de buscar ajuda? Ou você vê o contrário? Não, isso na verdade ela favorece com que ela busque mais ainda ajuda, né? Até porque ela sabe o quão é importante a própria vida dela. Ela começa a valorizar também esse aspecto da própria existência dela, né? Ela sabe que há uma certa graça na vida, né, que ela precisa dar continuidade a isso. E aí a religiosidade vai fazer com que ela compreenda a importância da própria vida e aí vai buscar ajuda, sabe também que os médicos são importantes para a vida dela, né? Porque é um recurso material que vai ajudá-la. Então isso vai favorecer sem dúvida nenhuma. E você como profissional, você tem a especialização na área de transtorno alimentar, as questões mentais também. Quando você percebe que o teu paciente tem uma religiosidade, você procura dar esse sentido para que ela tenha este caminho a percorrer? Isso é mais efetivo? Sim, porque o caminho ela já tem pela religiosidade dela, né? Então, o que é possível fazer no consultório é potencializar aquilo que ela já tem como sentido, né? Não adianta a gente ficar preso somente no problema, né? Viktor Frankl fala isso muito bem. A gente precisa olhar para o potencial do paciente e não aquilo que já é o problema do paciente. Então, se ele já tem esse sentido voltado para a sua religiosidade, isso com certeza é um campo que vai favorecer muito o processo terapêutico dela. Muito legal. Olha, te agradeço, meu querido Raimundo Neto. Da onde que é o seu sotaque? Sou do Ceará, vim de Fortaleza. De Fortaleza, isso. Nossa... Canal 21.1 nos acompanha, canal aberto, muito bem. Muito bem. Que bom, seja muito bem-vindo então à TV Evangelizar, viu? Muito obrigado. E obrigada por ter vindo aqui.
Agora a gente sai para um intervalo, na volta falamos sobre juventude diante de tecnologia e rapidez, que isso eles dominam. Então volte comigo, a gente sai com imagens de Camaçari, na Bahia. O canal é o 20.1 e Camaçari é a 4ª cidade mais populosa do estado baiano. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil, para falar agora, olha, não só com a juventude, mas sobre eles pelo menos, viu? Porque a juventude, eles são rápidos, eles gostam de tecnologia, é ou não é assim? Você vai conversar, eles digitam muito rápido, eles têm uma forma muito peculiar de mensagem de texto ou de redes sociais. Então nós queremos entender um pouco mais dessa velocidade, dessa rapidez, e por isso nós vamos agora conversar com o Rafael de Tasso. O Rafael é consultor especialista em transformação digital. Esse é o tema, transformação digital, inovação, experiência do cliente. Também é professor da PUC Paraná, ISAI e FGV, e atuou em projetos de inovação com empresas de tecnologia e com micro e pequenas empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Rafael, bem-vindo. Obrigado. Nós vamos falar sobre juventude hoje, né? Porque falar de tecnologia, você lida muito com juventude ou não? Bastante. Tanto na universidade, né? Quanto também, às vezes, como público-alvo, né? Quando a gente pensa neles como consumidores, né? Sim. Então, como clientes, quando a gente fala de experiência do cliente, o jovem hoje é um dos grandes públicos consumidores do digital, né? Dos produtos digitais, etc. Bem pensado. E como que essa juventude tem se destacado na era digital, em termos de qual é o papel deles, né? Perfeito. Eu acho que tem muitas coisas que passam pela cabeça dos jovens hoje. Desde as questões profissionais, como é que eles podem utilizar o digital hoje para eles poderem compartilhar suas ideias, seus sonhos, isso é meio automático, músicas. Né? Acho que eles nem pensam fora disso. Exatamente, porque muitos são nativos digitais, que a gente fala, né? Nasceram nesse processo, aprenderam e aprendem nesse processo. Pandemia... É muito natural, né? É muito natural. Então é parte do dia a dia deles, né? Eu tenho um filho de 3 anos e pouquinho, que ele já tem essa facilidade de pegar uma revista, um livro, às vezes ele quer fazer o movimento de passar uma tela, né? Ele já sabe o que ele quer assistir, etc. Quando a gente vai para os jovens, então, aí a gente está falando das faixas 12, 14 até os 18 anos, 19 anos, para eles é um mundo, né? Grande parte da sua vida, inclusive os seus relacionamentos, as profissões do futuro, a forma como eles compartilham sua rotina, né? O digital é o meio, né? E você vê, por exemplo, que eles se conectam mais pelo digital, em amizades, em conversas mesmo, mais do que no pessoal, não é assim? Exato. Na verdade, tem os dois lados da moeda que a gente fala no digital, né? Tem o lado bom, que é assim, você pode descobrir pessoas que têm as mesmas afinidades, mesmos interesses, gostam dos mesmos jogos, por exemplo, né? A área de jogos é uma área muito forte hoje. Está se tornando um esporte, inclusive, né? Não só no Brasil, mas em outros países. Mas o digital é um caminho. E também, para eles, não é um meio de consumo. Para eles, é uma ação de consumo. Né? Os jovens, eles veem como uma coisa que eles fazem naturalmente. Para a gente é assim, a internet é um canal, né? Uma loja é um canal. Para essa geração já é uma forma, uma ação que eles fazem, que eles estão ali consumindo nas redes sociais, por exemplo, como você comentou, e de repente eles fazem uma compra. E essa compra acontece como se fosse um diálogo. E eles se conectam mais, mas também eles sofrem mais por causa da exposição. Então tem o outro lado da moeda do digital que a gente fala hoje, que são as questões relacionadas à saúde mental, questões relacionadas principalmente à insegurança, à hiperexposição, que é um pouco do que os pais sofrem também, né? Como que a gente pode contribuir para que os nossos filhos nessa jornada não sofram tanto. Eles têm que entender que assim, isso hiperexpõe, né? Tem um lado bom da tecnologia, mas tem um lado que se você não tomar cuidado, às vezes você acaba, né, se expondo, porque existem diversas pessoas que estão ali consumindo. Nem todo mundo está muito preocupado com a tua forma de pensar, né? Às vezes só coloca a sua opinião. Então, na sua opinião, a forma como eles utilizam essas ferramentas é muito mais fluido, é muito mais parte do... A gente poderia comparar, deixa eu até usar aqui uma extensão do eu ou não? Perfeito, total. Parece, como era, né? Pra gente, era o carro, né? Um tempo atrás, a tecnologia hoje, muitos têm os seus avatares, inclusive, né? Exato. Tem os seus personagens, então muitos vivem até, digamos assim, né? Compartilham o dia a dia, mas nem sempre é a realidade, né? Compartilha só o lado bom da coisa. Mas a gente vive um momento muito, assim, desafiador para todo mundo, porque por um lado,
lado, eu preciso cada vez mais que os jovens utilizem a tecnologia para poder inserir no mercado de trabalho, para poder se relacionar, né? Hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar para outros lugares do mundo, da minha casa, né? Mas por outro lado, eu tenho também que tomar cuidado com a saúde mental. A gente sabe que muitos jovens não estão preparados, né, para conviver nessa hiperexposição. E aí então eu falo esses dois lados da moeda, mas para mim hoje a tecnologia ela tá inerente ao nosso dia a dia, porque ela tá, né, na roupa que a gente usa muitas vezes, tá na forma como a gente vai ser cuidado futuramente com a saúde. Hoje se fala muito inteligência artificial, né? O tema do momento, né? Não tem como fugir disso. Mas dificilmente, né? Eu até estive nos Estados Unidos no passado discutindo sobre esse processo de quanto, né, essas inteligências artificiais vão substituir a força de trabalho. Essa é uma preocupação. Os jovens vão ter que cada vez mais entender que eles vão ser empoderados pela tecnologia, pela inteligência artificial. Mas eles, por exemplo, quando eles olham para um tema como esse, né, da inteligência artificial, eles se assustam com isso ou não? Para eles é natural? Porque eu acho que a gente talvez olhe e fala, meu Deus, o que vai acontecer? Mas eu tenho a impressão que eles não, dependendo da faixa etária. Eu acho que tem assim, alguns entenderam e sabem como se posicionar e sabem, digamos assim, tem uma fluidez, uma alfabetização, uma digital, assim, tem uma facilidade, uma fluidez digital, como você comentou. Mas muitos têm um receio de como que eles vão se posicionar? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso aprender para utilizar essa tecnologia ao meu favor? Porque vai existir uma diferença entre aqueles que talvez não consigam se posicionar no mercado de trabalho no futuro, aqueles que vão usar a tecnologia a seu favor para poder se posicionar e acessar empregos melhores, oportunidades melhores, e aqueles que vão ter que simplesmente conviver com essa tecnologia, muitas vezes só como consumidores, porque eles vão ter uma dificuldade. Né? Tem essa discussão dos nem, né? Nem estudo, nem trabalho, é muito forte, isso é um tema que está bem presente no Brasil, que tem aumentado o número de jovens nesse sentido, muito pela essa dificuldade de se posicionar. Então, qual carreira que eu escolho? Né? E hoje, qualquer carreira que eu escolher, independente se é da área de saúde, engenharia, ou até uma área mais, por exemplo, marketing comercial, eu preciso olhar para a tecnologia como ferramenta. Ela vai fazer parte do meu trabalho de qualquer maneira. Então, acho que aqui entra um desafio. Por exemplo, você, no seu contato com alunos, né? Você vê que eles enxergam as mídias sociais, as próprias ferramentas tecnológicas como um instrumento que pode ser para trabalho? Porque o que eu vejo, né? O que eu estou visualizando você aqui? Sim. Eu faço tudo. Então, isso aqui é como fazer uma comida, é como fazer uma tarefa, aprender alguma coisa. Exatamente. Faz parte da minha rotina. Agora, se eu tenho que pegar isso que faz parte da minha rotina e transformar isso num trabalho, eles conseguem enxergar isso para começar a pensar, o que eu tenho de possibilidades? Eu acho que hoje, né, nesse meio que a gente fala dos influencers, por exemplo, se fala muito, né, e esses influencers compartilham muito oportunidades com o digital. Então, eu acho que há uma influência mais cedo, que a gente não tinha um tempo atrás, e hoje os jovens têm, uma exposição à questão do empreendedorismo, a você criar seus próprios negócios com o digital. Então, existe, assim, incentivos. Nem todos consomem isso, porque a gente vive nas nossas bolhas, né? Sim. Se eu só acompanho coisa de maquiagem, vou dar um exemplo simples aqui. Se eu só gosto de coisa de maquiagem, aquele algoritmo da minha rede social... Vai dar cada vez mais maquiagem. Pode mostrar pessoas que empreendem, pode mostrar... Se eu gosto de futebol, né? Vamos pegar outro tema. Então, é a mesma coisa. Você não gostou da maquiagem pra você, Não, né? não, é que assim, tudo bem. Até tem muita gente que vive disso e ganha muito dinheiro, né? Com negócio nesse sentido. Mas assim, é muito legal que a gente percebe que existe oportunidade, existem formas, e hoje com o digital é mais fácil você, por exemplo, ter uma ideia, compartilhar uma ideia. Vamos trazer para a música, né? Eu quero mostrar o meu talento, seja qual for, né? Ou uma fé que eu tenho, alguma coisa que eu acredito. Eu posso compartilhar isso e achar outras pessoas que gostam disso. Então isso facilita. Por outro lado, as pessoas acham que é muito simples. E não é só você expor. Todas essas pessoas, a maior parte das pessoas que hoje trabalham com digital, elas têm uma equipe por trás. Como você tem sua equipe que trabalha aqui para construir pauta, para fazer todo o processo, no digital cada vez ele está mais profissionalizado. Então está tendo também uma distância entre aqueles amadores do digital e aqueles que conseguem fazer algo profissional. Então a gente está caminhando para um processo, e eu acho que a tecnologia aí, a IA, vai ajudar muito, que eu não tenho uma ideia. Como é que eu começo do zero? Eu entro numa tecnologia dessa e ele pode me ajudar a estruturar meu primeiro programa, meu primeiro modelo, minhas primeiras falas. Então, acho que está cada vez mais acessível, mais barato. Mas a gente tem esses outros pontos que eu comentei da hiperexposição, de a gente não ter aspectos psicológicos, às vezes, preparados para lidar com isso, né? Eu faço terapia há muitos anos, então eu fui no psicólogo e falou: olha, o que eu atendo aqui de ex-influencers, né? Nossa. Ou pessoas que tiveram uma fama muito rápida e do dia para a noite perderam aquela audiência porque aquele post que ela fazia não tinha mais curtidas e começaram a se frustrar. Então eu preciso também trabalhar esses dois lados. A juventude hoje ela tem um desafio grande, que é não só saber usar a tecnologia, mas saber conviver
né? Com hora você é uma pessoa famosa, hora você não é ninguém, porque tudo é muito superficial, tudo é muito rápido, né? Então você tem esses desafios também. Isso é um grande desafio. E você acredita que tem algo que a gente possa fazer para ensinar eles a lidar com isso, esses jovens? Eu acredito que sim. A gente tem a ONU tem inclusive um trabalho que chama QI digital, é muito interessante, é feito de forma global. Dá para pesquisar QI digital? Dá para QI digital. E a proposta assim, eu preciso ensinar para os nossos filhos, eles fazem um trabalho com uma geração um pouco mais nova ali, entre 4 e 10 anos. Tá. E o foco é assim, primeiro eu preciso ter noção, pra gente falar de cyberbullying, essas coisas, eu preciso compreender quando eu tô sofrendo isso, quais são esses aspectos, e quando eu discuto isso com uma criança ou com um jovem, esse tema precisa estar presente na escola, presente aqui como vocês estão fazendo no meio de comunicação, e ser parte do diálogo da família, porque muitas vezes a criança ela tá naquele mundo ali vivendo, ou o jovem tá naquele mundo, e ele tem muita dificuldade em compartilhar isso, né? Porque ele se sente hiperexposto. Então criar essa confiança e trazer o tema para uma pauta, seja educacional, seja da família, é importante, né? O segundo ponto, sabedoria tecnológica, a gente fala brincando. Eu não preciso isso é interessante, saber, hein? Eu não preciso saber como funciona uma impressora 3D. Mas eu posso saber quais são as aplicações delas. E hoje o conteúdo está muito disponível na internet. Então, buscar essa formação em tecnologia, seja o que é uma inteligência artificial, tem muitos cursos gratuitos, né? Participar de eventos de tecnologia. O Brasil como um todo hoje tem vários eventos que acontecem de forma local, nacional, estadual, enfim. E eu acho que vale a pena quando o jovem já é exposto a esse processo. Como a gente é exposto lá atrás, né? Vamos pegar aqui a robótica, outras coisas. Hoje existe um caminho que você pode trabalhar a questão do conhecimento. E um terceiro, eu acho que é a questão psicológica mesmo que a gente precisa trabalhar, que é um pilar super importante, que é no sentido de como é que eu dou confiança e empodero para que você, como cidadão, e aí você falou do eu aquela hora, eu acho que isso é super importante, você construindo a tua base independente da sua exposição, da sua vida tecnológica, né? Não esquecer que a vida real está aqui, né? E que aquilo é um meio, que existem pessoas ali bem intencionadas e outras não, como qualquer lugar do mundo, como você está na rua, você tem riscos, eles também têm um risco, é como se fosse uma rua, né? O digital tá ali. Tem pessoas bem intencionadas, mal intencionadas. Então, você também saber com quem que você conversa. As pessoas têm, às vezes, a impressão de que é um ambiente seguro, muitas vezes, mas tomar muito cuidado, porque existem personagens, né? E eu acho que o ponto principal é construir essa confiança e eu acho que essa compreensão, assim, esse discernimento que nem tudo que está na tecnologia é verdade, né? A gente fala muito em fake news, outras coisas. E tomar muito cuidado para você não acabar, né, levando para a tua vida, às vezes, um comentário mal feito, uma pessoa que nem sempre está interessada e preocupada com o teu bem-estar, né? Eu acho que isso é uma segurança. Eu acho que é um desenvolvimento nosso, é uma maturidade que a gente vai desenvolvendo com a tecnologia. Eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer nessa área, viu? Principalmente no Brasil ainda. Eu acho que estamos engatinhando bastante. Tem. E a educação tem muita oportunidade, né? Quando a gente fala nas universidades, nas escolas, a gente tem um déficit, só para falar um número aqui para você, nas áreas de tecnologia, como eu trabalho muito com as empresas do setor de TI aqui no Paraná e no Brasil, a gente tem um déficit de mais de 800 mil profissionais que a gente vai precisar nos próximos 5 anos. Mais de 800 mil? Profissionais na área de tecnologia nos próximos 5 anos. Então, assim, se você não sabe o que fazer da vida, vai estudar programação, vai estudar um pouco de inteligência artificial, vai estudar um curso de dados, né, que é uma área muito forte hoje. E tem bastante oferta de cursos assim? Tem cursos que são, inclusive, gratuitos, né? Mas uma formação, engenheiro de software, engenheiro de dados, são profissões que, assim, hoje você tem uma média salarial muito mais alta do que em outras profissões e você tem uma demanda muito grande, uma demanda que está reprimida, inclusive, no mercado. Assim. Então, as empresas estão se reunindo para formar profissionais, porque a própria academia não está dando conta. Interessante. Muito bom. Agradeço você, meu querido professor Rafael Tarso. Imagina, obrigada por ter vindo aqui, viu? Obrigado. Sucesso do programa. Obrigada, igualmente. A gente continua o nosso encontro aqui. Na volta, vamos trazer algumas curiosidades da cidade de Maringá para você. Então, vamos sair agora com as imagens de Governador Valadares, estado de Minas Gerais, canal 15.1. Governador Valadares é a mais famosa por sediar um dos maiores festivais de pipas do Brasil. Volte comigo.
De volta com o programa A Vida em Foco, depois de 2 bate-papos maravilhosos da área de psicologia, da área de tecnologia. Nós vamos dar uma passeada pela cidade Canção, Maringá, porque existe um projeto muito interessante que você está passeando pelas ruas de Maringá, como turista ou até os moradores de lá mesmo, e se surpreendem com algumas mini portas. Você vai entender, acompanhe comigo. Maringá, no interior do Paraná, é a cidade das muitas árvores, dos lindos ipês, bosques e parques, do maior monumento religioso da América do Sul e também das mini portas. Ei, você! Aqui embaixo. Aqui na portinha. Você quer ouvir uma história incrível? As mini-portas são um convite para que crianças e jovens, adultos e idosos viajem na imaginação. Atualmente existem 11 delas espalhadas pela cidade. Quando a gente menos espera, aparece uma pelo caminho. Essas pequenas peças nascem da criatividade e habilidade de Osmar Garcia. É na antiga área de serviço que se transformou em um ateliê nos fundos de casa que ele tira da imaginação as obras de arte que vão mexer com o imaginário de outras tantas pessoas. Em 2020, por inspiração do filho, que estava em viagem pelos Estados Unidos, o publicitário aposentado decidiu iniciar o que hoje a cidade conhece como as mini portas de Maringá. E depois, com as explicações dele, e com feita a primeira e colocada, foi que eu percebi a motivação maior da alegria das crianças, sabe? De parar, ficar imaginando quem é que poderia morar ali, qual era a história de vida. Elas estão espalhadas por diferentes espaços públicos, seja na mureta do Parque do Ingá, em frente ao teatro, no Mercadão da cidade ou ao lado de um ponto de ônibus. O projeto é mantido exclusivamente com recursos privados. Para produzir as peças, além de talento, mãos habilidosas e paciência, ele usa também materiais recicláveis. Se alguém joga um guarda-roupa e me serve, eu pego a parte que me serve. O DNA criativo herdou do pai. José Garcia Camacho foi marceneiro que se dedicou a criar brinquedos para as crianças. Curiosamente, vem delas a maior motivação de Osmar. Orgulhoso, ele nos mostrou um livro que recebeu em 2023, de alunos da 8ª e 9ª série do Colégio Integral de Curitiba, contendo textos que contam a história das mini-portas. Para o artista, esse é o grande e melhor pagamento. Isso aqui é a minha vida, é a minha Disney, é o meu mundo. E sabe que na cidade de Maringá, assim como em várias cidades de interior, tem o tal do caldo de cana. E a gente sabe que tem alguns benefícios, viu? Não é só porque é docinho, só porque refresca, mas tem sim. Por isso que a gente preparou esse VT para você aprender junto com a gente. Vamos lá. Caldo ou garapa. Esse suco que sai da cana é uma bebida com alguns benefícios para a saúde. Tá precisando aumentar a energia? Ele é bom. Fortalecer o sistema imunológico é bom também. O dia está muito quente, ele é sempre uma ótima opção. O preparo é simples, basta passar a cana no moedor e a bebida está pronta. Essa é a forma mais comum de se encontrar o caldo de cana pelo Brasil. Mas em Maringá, no Paraná, por aqui dá para encontrar até 10 opções de caldo de cana. Do mais comum, com limão, gengibre, abacaxi, até graviola, morango, uva e maracujá. E tudo começou de uma forma muito inusitada. Na verdade, a gente quando começou já tinha 3 sabores. Aí, quando foi lançado o filme da Barbie, a cidade inteira estava decorada de rosa e a gente decidiu fazer o de morango, que seria rosa também. Aí a gente foi experimentando outros sabores e acrescentando até chegar a esses 10.
Caldo de cana é aquela bebida que ajuda a gente a refrescar nos dias quentes. Sozinho, ele já é bom. Batido com outra fruta, fica melhor ainda. E agora aqui em Maringá tem um novo jeito de tomar a bebida. É o frozen de caldo de cana. Aproveitando o apreço que o maringaense tem pela bebida, o Marcos foi além dos sabores diferentes e trouxe um novo jeito de consumir o caldo de cana. A gente foi até São Paulo para conhecer e decidiu trazer aqui para Maringá, porque é uma novidade na cidade que ninguém tinha, né? E como é que foi no dia que vocês lançaram o frozen? Foi muita correria. O povo estava bem curioso para saber como que era e deu muita gente. São 5 opções em uma textura diferente. O preparo também é rápido e o sabor e a refrescância são garantidos. Muito bom, muito bom. A cara tá muito boa, né? Principalmente num momento de muito calor, eu imagino que seja uma atração, além das mini portas, um caldo de cana congelado, frozen, bem legal, gostei. Bom, a gente volta no nosso próximo encontro, que é de segunda a sexta-feira, aqui na TV Evangelizar, no nosso horário 3h30 da tarde. É o meu e o seu encontro. Então, até o próximo.